Capítulo 6. A batalha por santidade. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Romanos 7:21. Através da nossa união com Cristo, na sua morte, somos libertos do domínio do pecado. Contudo, ainda notamos que o pecado procura ganhar domínio sobre nós. Como Paulo tão vividamente descreveu, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Romanos 7:21. Podemos não gostar do fato que temos esta luta com o pecado ao longo da nossa vida, mas quanto mais reconhecermos e aceitarmos esta realidade, mais equipados estaremos para enfrentar o problema. Quanto mais descobrimos a força do pecado que habita em nós, menos sentiremos os seus efeitos. Na medida em que descobrimos esta lei do pecado dentro de nós, iremos detestá-lo e combatê-lo. No entanto, embora os crentes ainda tenham essa propensão íntima para pecar, o Espírito Santo mantém dentro de nós um desejo prevalecente de santidade. 1 João 3:9. O crente debate-se com o pecado que Deus lhe permitiu ver em si próprio. É este o quadro que vemos em Romanos 7:21 e que distingue os crentes dos que não são e vivem satisfeitos nas suas trevas. As interpretações de Romanos 7, verso 14 ao 25, enquadram-se em 3 grupos básicos. Não é propósito deste livro tratar desta interpretação ou escolher uma delas. Qualquer que seja a nossa interpretação de Romanos 7, todos os cristãos reconhecem a aplicação universal da afirmação de Paulo. Quando queremos fazer o bem, o mal está junto a mim. Como indicamos no capítulo anterior, o pecado interno permanece em nós, embora tenha sido destronado. Não obstante ter sido destronado e enfraquecido, a sua natureza não mudou. O pecado continua a ser hostil a Deus e não pode submeter-se à sua lei. Romanos 8:7. Temos assim um implacável inimigo da justiça no nosso próprio coração. Que diligência e vigilância se não requer de nós quando este inimigo das nossas almas está pronto a opor-se a todo o esforço para fazer o bem. Se quisermos ganhar a guerra contra este inimigo interno, é importante conhecermos algo da sua natureza e táticas. Primeiro que tudo, as Escrituras indicam que a habitação do pecado em nós é o coração. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos 7, verso 21 a 23. Ver também Gênesis 6:5 e Lucas 6:45. Coração nas Escrituras é usado de várias maneiras. Às vezes significa a nossa razão ou compreensão. Outras vezes, os nossos afetos e emoções. Noutras ocasiões, a nossa vontade em geral indica toda a alma do homem e todas as suas faculdades. Não individualmente, mas como trabalhando juntas para fazer o bem ou o mal. A mente, quando raciocina, discerne e julga as emoções, quando gostam ou desgostam. A consciência, quando determina e avisa, e a vontade, quando escolhe ou recusa. A tudo isso junto se chama coração. A Bíblia nos diz que o coração é enganoso e insondável para qualquer pessoa, menos para Deus. Jeremias 17, verso 9 e 10. Mesmo como crentes, nós não conhecemos o nosso próprio coração. 1 Coríntios 4, verso 3 ao 5. Nenhum de nós pode discernir perfeitamente os motivos ocultos, as intrigas secretas, as variações e mudanças do coração.
E nesse coração insondável habita a lei do pecado. Muita da força do pecado reside precisamente nisso, que nós lutamos com o inimigo que não conseguimos descobrir plenamente. O coração também é enganoso. Desculpa, racionaliza, justifica as nossas ações. Cega-nos para áreas inteiras do pecado na nossa vida. Leva-nos a lidar com o pecado servindo-nos apenas de meias medidas, ou a pensar que o assentimento mental à palavra de Deus é a mesma coisa que obediência. Tiago 1:22. O fato de sabermos que o pecado que reside em nós ocupa o coração que é enganoso e insondável deveria tornar-nos vigilantes e alertas. Precisamos pedir diariamente a Deus que sonde os nossos corações para descobrir algum pecado que nós não conseguimos ou não queríamos ver. Era esta a oração de Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta ou algo que te ofende e dirige-me pelo teu caminho eterno. Salmos 139, verso 23 e 24. O principal meio pelo qual Deus sonda o coração é a palavra. Quando a lemos sobre o poder do Espírito Santo, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Quando pedimos ao Senhor que sonde os nossos corações, devemos expor-nos continuamente à sondagem da sua palavra. Devemos ter o cuidado de deixar que o Espírito Santo faça essa investigação. Se tentarmos sondar o nosso próprio coração, somos capazes de cair numa ou 2 armadilhas. A primeira é a armadilha da introspecção mórbida. A introspecção pode facilmente tornar-se um instrumento de Satanás, que é chamado de acusador. Apocalipse 12:10. Uma das suas principais armas é o desânimo. Ele sabe que se nós conseguir desanimar e desencorajar, não travaremos a batalha pela santidade. A segunda armadilha é a de não atingirmos as verdadeiras questões da vida. O engano de Satanás e do nosso próprio coração leva-nos a focar a nossa atenção em assuntos secundários. Lembro-me de um jovem que veio falar comigo sobre um pecado de sua vida que não conseguia controlar. No entanto, embora este problema tomasse tais proporções na sua vida, havia outras áreas de necessidade na sua vida às quais ele permanecia cego. O pecado que via feria só a ele, mas o problema que não detectava estava ferindo diariamente outras pessoas. Só o Espírito Santo pode habilitar-nos a ver tais áreas às quais permanecemos cegos. A habitação do pecado interno é, portanto, o nosso coração enganador e insondável. Uma segunda coisa que devemos reconhecer é que o pecado interno se revela em grande parte através dos nossos desejos. Desde a sua queda no jardim do Éden, o homem tem dado mais ouvido aos seus desejos do que à sua razão. O desejo veio a tornar-se a faculdade mais forte do coração humano. Na próxima vez que se defrontar com uma das suas tentações típicas, repare na luta que se trava entre os seus desejos e a sua razão. Se ceder à tentação, será porque o desejo venceu a razão na luta para influenciar a vontade. O mundo reconhece esse fato e apela aos nossos desejos através do que o autor de Hebreus chama os prazeres do pecado. Hebreus 11:25. É claro que nem todo desejo é mau. Paulo fala do desejo de conhecer a Cristo. Filipenses 3:10. Do seu desejo pela salvação dos seus amigos judeus. Romanos 10:1. E do desejo que os seus filhos espirituais atinjam a maturidade. Gálatas 4:19. Aqui, contudo, estamos falando dos desejos perversos que nos levam a pecar. Tiago afirmou que somos tentados quando arrastados e engodados pelo nosso desejos perversos. Tiago 1:14.
Se queremos ganhar a batalha pela santidade, temos de reconhecer que o problema básico está dentro de nós. São os nossos próprios desejos ímpios que nos levam a cair em tentação. Podemos pensar que respondemos simplesmente às tentações externas que nos são apresentadas, mas a verdade é que os nossos maus desejos estão constantemente em busca de tentações para satisfazer as suas paixões insaciáveis. Pense em determinadas tentações a que é particularmente vulnerável e repare no número de vezes que procura encontrar ocasião para satisfazer esses maus desejos. Mesmo quando estamos empenhados de um modo ou de outro na batalha contra um determinado pecado, o nosso desejo perverso ou pecado interno irá levar-nos a brincar com esses mesmos pecados. Às vezes, ao mesmo tempo em que confessamos um pecado, encontramos-nos a começar de novo a alimentar maus pensamentos relacionados a este pecado e podemos ser tentados mais uma vez. É claro que há também muitas ocasiões em que nos deparamos inesperadamente com a tentação. Quando tal acontece, os nossos desejos perversos estão prontos e são rápidos em recebê-las e abraçá-las. Precisamente como o fogo queima qualquer material combustível que lhe esteja próximo, assim os nossos desejos perversos respondem imediatamente à tentação. John Owen disse que o pecado mantém a sua guerra, pondo em confusão os nossos afetos, aquilo a que chamei, aqui desejo, e levando-os para longe. Por essa razão, diz Owen, a negação do pecado deve ser dirigida principalmente para os afetos. Temos de nos certificar de que os nossos desejos são orientados para a glória de Deus, disse ele, e não para a satisfação das paixões do nosso corpo. A terceira coisa que devemos entender a respeito do pecado íntimo é que ele tende a enganar a nossa compreensão ou raciocínio. A nossa razão, iluminada pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, opõe-se a que o pecado nos domine através dos nossos desejos. Por isso, a grande estratégia de Satanás consiste em orientar a nossa mente. Paulo referiu-se às concupiscências do engano do velho homem, Efésios 4, 22. Ele afirmou que nós fomos, noutro tempo, insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixão e prazeres. Tito 3:3. Essas passagens falam da nossa velha vida, mas temos de reconhecer que este engano ainda luta contra nós, embora já não nos domine. O engano da mente é conseguido pouco a pouco. Primeiro somos afastados de uma atitude de vigilância, depois da obediência. Tornamo-nos como Efraim, de quem Deus disse: estrangeiros sugam suas forças, mas ele não os percebe. Seu cabelo vai ficando grisalho, mas ele não repara nisso. Oséias 7:9. Somos afastados de uma posição de vigilância por demasiada confiança. Convencemos-nos de que estamos fora do alcance de qualquer tentação. Olhamos para a queda de qualquer outra pessoa e dizemos: eu nunca seria capaz de fazer aquilo. Mas Paulo avisou-nos assim: aquele que julgar está firme, cuide-se para não cair. 1 Coríntios 10:12. Mesmo quando estamos ajudando um irmão caído, devemos estar alerta em relação a nós próprios, para não sermos também tentados. Gálatas 6:1. Somos muitas vezes desviados da obediência pelo abuso da graça. Judas fala de certos homens que transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem. Judas 4. Abusamos da graça quando pensamos que podemos pecar e receber depois o perdão, pela reivindicação de 1 João 1:9. Abusamos da graça quando, depois de pecarmos, nos atemos à compaixão e à misericórdia de Deus sem termos em conta a sua santidade e ódio ao pecado. Afastamo-nos da obediência quando começamos a questionar o que Deus afirma na sua palavra.
Foi essa a primeira tática usada por Satanás com Eva. Gênesis 3, verso 1 ao 5. Precisamente como disse a Eva, certamente não morrereis. Assim nos garante, é uma coisa insignificante, ou Deus não vai condenar este pecado. Vemos, portanto, que embora o pecado não tenha mais domínio sobre nós, mantém a sua luta de guerrilha contra nós. Se não o combatermos, irá derrotar-nos. O nosso recurso contra esse combate é sermos rápidos e firmes contra as primeiras manifestações de qualquer pecado íntimo. Se a tentação encontrar algum abrigo na nossa alma, aproveitar-se-á dela para nos levar a pecar. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. Eclesiastes 8:11. Além do mais, nunca devemos convencer-nos de que a nossa luta contra o pecado chegou ao fim. O coração é insondável. Os nossos desejos perversos são insaciáveis e a nossa razão está constantemente em perigo de ser enganada. Bem, disse Jesus, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Mateus 26:41. E Salomão avisou-nos, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4:23.